Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma das palestras do Congresso Nacional de Práticas Interdisciplinares e Sustentabilidade. Meu nome é David Teixeira, eu sou engenheiro agrônomo, especialista em gestão de recursos hídricos e atualmente sou doutorando em meteorologia aplicada, com ênfase em hidroclimatologia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, o objetivo dessa palestra é conversar um pouquinho sobre o monitoramento da água no Brasil. Mas por que é necessário realizar esse monitoramento? Qual é a importância desse monitoramento da água, né? E quando a gente fala em monitoramento da água, a gente fala em monitoramento das chuvas, das vazões dos cursos d'água, do volume dos reservatórios. Por que de fato é importante realizar esse monitoramento? Trouxe aqui algumas notícias que contextualizam essa necessidade, como essa ameaça de seca na Europa, como essa enchente que deixou mortos nos Estados Unidos, e trazendo então para a nossa realidade aqui no Brasil, a situação de emergência na Bahia e no Espírito Santo, tanto por excesso de precipitação, quanto a situação de emergência no Ceará por deficiência de precipitação, por uma questão aí de seca. Então a gente vê que é a partir desse monitoramento, da obtenção desses dados, né, das diversas variáveis meteorológicas relacionadas à água, que se dá, então, o planejamento da gestão não só dos recursos hídricos, mas para que, de fato, a sociedade possa se preparar e se precaver para eventos de desastres naturais como esses aqui apresentados. Diante disso, ao longo dessa palestra, a gente vai conversar sobre alguns tópicos com mais enfoque, sendo esse um panorama histórico acerca do monitoramento da água no país. Vão ser abordados também alguns aspectos relacionados ao monitoramento quantitativo e qualitativo da água. Além disso, serão apresentados aqui aonde a gente pode obter acesso a esses dados, advindos aí desse monitoramento, bem como os desafios que ainda persistem em relação ao monitoramento da água no Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o monitoramento ele é um conjunto de práticas que visam o acompanhamento de determinadas características de um sistema, sempre associado a um objetivo. Nesse caso, o nosso sistema que a gente está falando são os recursos hídricos, né? Então, é exatamente o acompanhamento das características desses recursos, né, da água, com o objetivo de, então, obter dados para que posteriormente sejam analisados e utilizados pela sociedade. Trazendo, então, um panorama histórico de como se deu o desenvolvimento desse monitoramento até então na história do Brasil, a gente tem, então, que os primeiros registros eles foram obtidos aí para o município de Nova Lima, em Minas Gerais, no ano de 1855. Já de 1900 a 1920, a gente tem, então, a instalação das primeiras estações hidrométricas no Brasil, realizadas aí tanto pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOC, bem como pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Já em 1930, no governo de Getúlio Vargas, deram-se inícios aí a estudos em relação às quedas d'água, com o objetivo de avaliar o potencial hidráulico de parte da região sudeste do país, ou seja, desde 1930 já existia um interesse em relação ao monitoramento de alguns reservatórios no intuito de verificar a propensão e a possibilidade que eles teriam de fornecer energia elétrica, né? De gerar energia elétrica a partir do seu potencial hidráulico. Em 1960, foi criado o Ministério das Minas e Energia, que incorporou em sua estrutura a divisão de águas, e mais tarde essa divisão ela se transformou no Departamento Nacional de Águas e Energia, o que propiciou aí uma descentralização das atividades de hidrologia e de hidrometria no país, ou seja, essas atividades elas puderam se espalhar por todo o território nacional. 8 anos depois, em 1968,
o DENAI ele passou a se chamar Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. Por meio da sua divisão de águas, ele continuou como órgão encarregado da aplicação do Código das Águas e promoveu esforços para a criação de um sistema nacional de informações hidrológicas que propiciasse, portanto, uma condensação de todos esses dados obtidos. No ano seguinte, em 1969, foi criada a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que, mediante contrato de prestação de serviço com o próprio DENAI, passou a realizar os trabalhos de operação e manutenção dessas estações hidrometeorológicas que foram instaladas no Brasil anteriormente. Em 1970, foi elaborado um plano de formação e aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, quando os engenheiros aí do DENAI puderam participar de cursos de especialização em hidrologia em nível de pós-graduação, né, o que propiciou aí avanços em relação aos aspectos relacionados ao uso desses dados para a ciência no país. Em 1972, com a finalidade de ampliar e melhorar a oferta de dados aos usuários, bem como estudar a implantação de um sistema de informação capaz de acessar os dados com eficiência e em tempo hábil, foi instituído dentro do DENAI o projeto Hidrologia. Um dos trabalhos deste projeto foi exatamente a divisão do Brasil em 8 bacias hidrográficas, e cada uma dessas bacias foi subdividida em 10 subbacias hidrográficas no intuito de melhorar a gestão dos recursos hídricos em cada uma delas. Em 1997, a gente teve, então, a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos, pela famosa Lei das Águas, né, a Lei 9.433, que teve aí como um dos seus principais instrumentos de gestão de recursos hídricos o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. E a partir desse sistema que se dá, então, a coleta, o tratamento, o armazenamento e a recuperação das informações sobre os recursos hídricos, ou seja, é a partir desse instrumento que se disponibiliza esses dados que são monitorados. Já em 2000, teve-se, então, a criação da Agência Nacional de Águas, pela Lei 9.984, que recebeu aí a atribuição de coordenar a rede hidrometeorológica nacional, ou seja, toda essa rede de monitoramento é de responsabilidade da Agência Nacional de Águas. Aqui eu trouxe 2 imagens para a gente acompanhar como se deu o crescimento do monitoramento da água no Brasil ao longo dos últimos anos. Nesse mapa à esquerda, a gente pode observar dados desde 1950 a 2017, como se deu o avanço na distribuição do número de estações hidrometeorológicas no Brasil. A gente pode observar que, ao longo do tempo, esse número de estações ele cresceu bastante no Brasil. Mas a gente pode observar também que, até hoje, né, esses dados aí, últimos de 2017, apontam que a maioria dessas estações elas estão distribuídas muito mais na parte litorânea do país do que na sua parte mais continental. Né? A gente pode observar ainda que ainda existe uma lacuna em relação ao número de estações meteorológicas hidroclimáticas, né, nos estados tanto da região norte como nos estados da região centro-oeste do país. Já nessa figura à direita, a gente pode observar esse crescimento agora em números, e a gente pode perceber que até os dias atuais, o número de estações pluviométricas, ou seja, aquelas destinadas ao monitoramento das chuvas, ele ainda é maior do que o número de estações pluviométricas, ou seja, aquelas destinadas a monitorar as vazões nos cursos d'água ou os níveis de água. Então, a gente tem essa discrepância aí em relação ao número das estações pluviométricas e fluviométricas. A gente pode observar também que, a partir do ano 1970, houve um maior crescimento do número dessas estações no país. Bom, mas como se dá, então, esse monitoramento, né? Esse monitoramento ele se dá a partir da coleta dos dados, ou seja, a partir da obtenção desses dados em campo, seja a partir de um
observador, ou seja, a partir de mecanismos automáticos, né, de obtenção de dados. A partir então dessa coleta desses dados, eles são enviados a uma sede de uma instituição, onde eles são armazenados e posteriormente analisados por técnicos e analistas no intuito de verificar a consistência desses dados. Ou seja, quando a gente fala em verificar a consistência, a gente fala em verificar se existem dados faltantes, se existem falhas nesses dados, se esses dados estão fazendo sentido de alguma forma, para que esses analistas eles possam, portanto, realizar o preenchimento dessas falhas, realizar a consistência desses dados para que, então, eles sejam publicados para que a sociedade tenha acesso aos mesmos. Quando a gente fala em monitoramento, é importante que a gente perceba que esse monitoramento ele pode se dar em duas vertentes principais. Primeiro, em relação à quantidade de água, ou seja, um monitoramento quantitativo, em relação, por exemplo, à quantidade de chuva que ocorreu no mês passado, ou a quantidade do volume de um rio que está, da vazão de um rio que está passando na minha propriedade, bem como esse monitoramento ele pode ocorrer a partir da qualidade da água, né? Então aí são analisados diversos parâmetros que remetem aí à qualidade desse recurso. Bom, especificamente em relação ao monitoramento da quantidade de água no país, ou seja, em relação ao monitoramento quantitativo dos recursos hídricos, diversos instrumentos podem ser utilizados com essa finalidade, dentre os quais eu trouxe aqui os principais, sendo eles os pluviômetros e os pluviógrafos, responsáveis por captar informações acerca do volume de chuvas, sendo que os pluviômetros eles são mais limitados no intuito de que muitas das vezes eles são coletadas informações de 3 no máximo 5 vezes ao dia, mas geralmente o que se tem é um dado diário da pluviometria a partir dos pluviômetros, um volume total diário. Já os pluviógrafos, eles são mais detalhados, porque eles demonstram a partir de gráficos como se deu a distribuição da chuva ao longo de todo o dia. Outros instrumentos mais relacionados agora à medição das vazões são as réguas linimétricas, como a gente pode observar nessa figura mais à direita. Podem ser usados também com essa mesma finalidade alguns molinetes e também sensores ADCP. Mas por que então monitorar esses dados, né, de chuva e de vazão? Qual a importância disso? A importância ela se justifica uma vez que a partir desse monitoramento torna-se possível determinar as médias das chuvas e das vazões ao longo dos meses e anos, ou seja, é possível caracterizar as médias pluviométricas e pluviométricas ao longo do tempo. A partir disso também é possível identificar os períodos chuvosos e aqueles caracterizados como períodos de estiagem. Além disso, esses dados eles são imprescindíveis para apontar riscos tanto de seca como de inundação, como mencionado anteriormente, e, sobretudo, eles podem ser utilizados para entender as condições tanto de tempo quanto de clima de uma determinada região do país. Além disso, esses dados eles podem ser utilizados em diversos setores da sociedade, né? Como na agricultura, para saber, por exemplo, se é possível captar água ou não de um certo curso hídrico a partir da sua vazão, se um determinado nível de reservatório ele permite a exploração para geração de energia ou não, se o volume de um curso hídrico ele permite ou não o transporte fluvial, ou se a quantidade de água ela permite que o abastecimento público se dê em sua totalidade, bem como todos esses dados eles são subsídios, muitas das vezes, para diversas pesquisas científicas, né? Esse é um ponto bastante importante também. Trouxe aqui alguns dos produtos apresentados pela Agência Nacional de Águas, utilizando exatamente esses dados obtidos a partir do monitoramento da água no Brasil, né?
Nessa primeira imagem, à esquerda, a gente pode observar um mapa que classifica o Brasil em relação à quantidade de chuvas ocorridas no ano de 2019, onde, a partir daqueles dados de monitoramento, é possível, então, classificar se naquele ano o total de chuvas ele foi considerado normal, ou se ele foi um ano chuvoso ou extremamente chuvoso, ou se foi um ano muito seco ou extremamente seco para as diversas regiões do país, o que auxilia muito na gestão dos recursos hídricos nessas diversas regiões. Já nessa imagem à direita, a gente pode observar, utilizando esses dados de monitoramento quantitativo das vazões também para o ano de 2019, né? A gente pode observar aí aquelas estações pluviométricas que foram consideradas com vazões normais, aquelas com vazões extremamente altas, ou aquelas com vazões consideradas baixas, muito baixas e extremamente baixas, que infelizmente é a maioria do que a gente pode observar nesse mapa. Bom, tratando-se então agora especificamente em relação ao monitoramento da qualidade da água, ou seja, o monitoramento qualitativo dos recursos hídricos, diversos medidores podem ser usados para medir diversos aspectos ou parâmetros da água. Dentre eles, o pH e o oxigênio são parâmetros bem importantes, bem como os níveis de turbidez e de sedimentos nessa água. Algumas análises podem ser realizadas, portanto, a partir desses dados obtidos, como a demanda bioquímica de oxigênio, o fósforo total e o estabelecimento do índice de qualidade das águas, bastante utilizado no Brasil, o IQA. A importância desse monitoramento qualitativo, ele se dá sobretudo porque, a partir desses dados, pode-se fornecer informações sobre as alterações nas características físico-químicas e hidrobiológicas da água. Além disso, a partir desse monitoramento, é possível acompanhar a evolução das condições de qualidade da água ao longo do tempo, o que pode, portanto, subsidiar o correto gerenciamento dos recursos hídricos em relação à sua qualidade. Trouxe aqui, então, mais duas imagens, onde a gente pode observar a qualidade da água a partir dos níveis de fósforo total. O fósforo total ele é muito utilizado porque ele é um indicativo dos níveis de eutrofização, que a gente pode associar aí ao nível de poluição dos cursos d'água, né, ou dos lagos e reservatórios. Nesse primeiro mapa, à direita, a gente pode observar que, para a maior parte dos lagos e reservatórios, aqui, sobretudo na região nordeste do Brasil, eles têm valores acima de 0,05 miligramas de fósforo total por litro, que são valores aí considerados ruins em termos de eutrofização. Essa mesma análise ela foi feita para ambientes de rios e córregos, né, ambientes lódicos, onde a gente pode observar uma maior diversificação desses valores ao longo dos diversos cursos hídricos no país. O que nos chama a atenção é que é exatamente nessa região do Nordeste que muitas vezes precisa de mais reservatórios, uma vez que os níveis de precipitação lá são mais esparsos e menores, precisaria que a qualidade da água desses reservatórios fosse uma qualidade melhor. No entanto, a gente pode observar que é exatamente lá onde estão localizados os reservatórios com a menor qualidade da água em relação ao fósforo total. A gente pode observar também em relação a uma outra variável, né, a demanda bioquímica de oxigênio, a famosa DBO, no monitoramento realizado aí em 2018 para os cursos d'água das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de São Paulo, né? Além do Brasil como um todo. A gente pode observar que esses dados, eles, portanto, são bem úteis para caracterizar a situação de diversas variáveis relacionadas à qualidade da água em todo o território brasileiro. A gente pode observar ainda, mais uma vez, aquilo que foi mencionado em relação à escassez de dados para a região norte e centro-oeste do Brasil.
Bom, agora que a gente já entendeu um pouco como funciona o monitoramento da água, tanto em relação em termos quantitativos quanto qualitativos, e qual a importância desse monitoramento, é importante que a gente entenda onde a gente pode ter acesso a esses dados que foram monitorados. Trouxe aqui, então, algumas plataformas onde a gente pode obter esses dados, a gente pode ter acesso a esses dados. Algumas plataformas nacionais, como exemplo, então, a gente pode citar a plataforma Hidroweb, da Agência Nacional de Águas, onde a partir dessa plataforma a gente pode ter acesso a dados tanto pluviométricos de chuva, quanto dados pluviométricos de vazões dos cursos d'água para diversas estações no território brasileiro. A gente pode observar por essa imagem à direita que existe uma boa cobertura do número de estações hidrometeorológicas que obtêm esses dados no país, né? E a busca por esses dados ela é bem facilitada nessa plataforma, uma vez que a gente pode pesquisar tanto pelo código da estação, quanto por estado, ou por bacia hidrográfica, ou por aquelas estações em um rio específico, ou para uma cidade ou município específico, né? Tanto esses dados de precipitação quanto esses dados de vazão. É uma das plataformas mais importantes em relação à obtenção desses dados de monitoramento. Uma outra plataforma nacional é aquela disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET. No entanto, nessa plataforma, nós não conseguimos acesso a dados de vazão dos cursos d'água, somente a dados de estações pluviométricas, com medições de chuvas, e outras variáveis climáticas, que não são o objetivo dessa apresentação. Mas, a partir, então, dessa plataforma, é possível obter dados para essas estações aqui apresentadas nesses mapas, sendo essas estações tanto automáticas quanto estações convencionais. O INEMET disponibiliza, então, esses dois tipos de dados. E eles podem esses dados de chuva, eles podem ser obtidos, como a gente pode observar nessa tabela, tanto em dados em escala horária, como em escala diária, quanto em escala mensal. Pode ser obtidos aí para uma estação em um período específico do ano ou para diversas estações do território brasileiro. Uma outra plataforma bastante interessante é a plataforma da CPRM, ou do Serviço Geológico do Brasil, onde, a partir dessa plataforma, pode-se ter uma noção em relação à prevenção de desastres naturais, né? Nessa plataforma é possível, portanto, observar as principais áreas de risco para diversos desastres naturais observados no Brasil, né? Como secas, enchentes, erosão, inundação. Esses diversos desastres naturais, eles têm uma certa previsibilidade e, portanto, as áreas de maior risco elas são destacadas a partir dessa plataforma. Uma outra plataforma nacional bastante importante também é a do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, a ONS, e a partir, então, desse site é possível observar o nível dos diversos reservatórios utilizados para a geração de energia elétrica no país, né? É uma plataforma mais específica, para um nicho específico, mas que é bastante interessante e apresenta dados bastante interessantes para acompanhar esse monitoramento ao longo do ano. Em relação a plataformas estaduais de obtenção desses dados de monitoramento, trouxe aqui duas que se destacam pela sua qualidade. A primeira é a plataforma da FUNSEMI, Fundação Cearense de Meteorologia, onde a gente pode observar por esse mapa a grande distribuição de estações de monitoramento ao longo de todo o território do estado, né, ao longo de todo o Ceará. Além dessa distribuição bastante equitativa, os dados eles deram início ao monitoramento há muitos anos, né, sendo esse um estado pioneiro em relação ao monitoramento das precipitações no país. Portanto, as séries temporais de dados
obtidas nessa plataforma são bastante extensas, são bastante longas, né, o que dá uma maior confiabilidade a esses dados. Então, a gente tem aqui a FUNSEMI como um exemplo de plataforma estadual com um excelente monitoramento da quantidade de água obtida a partir das precipitações no Ceará. Um outro exemplo bastante importante é do IGAM, né, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, em relação à disponibilidade de dados de qualidade das águas, né? A gente pode observar que eles têm séries históricas muito boas de todos esses parâmetros relacionados à qualidade da água para diversos pontos, né, para diversos cursos hídricos do estado. E o interessante é a gente observar que esses dados eles estão disponíveis tanto em relação à qualidade das águas superficiais, como em relação também à qualidade das águas subterrâneas nesse estado. Obviamente, a qualidade, os dados de águas subterrâneas eles ainda são escassos, e a gente vai ver que essa é uma realidade para todo o Brasil, mas ter uma instituição estadual que disponibiliza esses dados com essa qualidade é bastante raro, e por isso eu trouxe aqui esse exemplo de uma plataforma onde podem ser obtidos dados em relação à qualidade das águas subterrâneas. Bom, apesar desse avanço que foi apresentado em relação ao monitoramento da água no Brasil, tanto em termos qualitativos como em termos quantitativos, e também do grande número de plataformas onde a gente pode obter esses dados, ainda existem alguns desafios em relação a esse monitoramento no país. Um exemplo desse desafio é a grande complexidade de obtenção desses dados, né? A gente pode observar a partir desse fluxograma que é uma grande quantidade de operações que devem ser feitas para a obtenção desse monitoramento, para a realização desse monitoramento, né? Quando a gente inclui, por exemplo, observadores humanos, né, observadores e técnicos humanos, essa complexidade fica ainda maior, uma vez que traz todo um grau de incerteza para esse monitoramento, né? Uma tendência, portanto, é um constante crescimento do número de estações automáticas no país, né? De modo a padronizar essas observações e tirar essa incerteza da observação humana, né? Garantindo aí, portanto, que os dados eles sejam cada vez mais consistidos. Um outro desafio ele está relacionado à demanda de novas estações de monitoramento no país, né? A gente pode observar nesses dois mapas a quantidade de estações que ainda precisam ser implementadas no Brasil a partir de estudos da Agência Nacional de Águas, né? Nesse mapa da esquerda, a gente pode observar quais estações, por exemplo, seriam mais necessárias para o monitoramento de eventos críticos e aonde elas seriam alocadas, bem como aquelas que seriam de suporte ao monitoramento da qualidade da água e aonde elas deveriam existir, mas que ainda não existem, né? Então, a gente pode observar aí que também nesse mapa da direita, nessas estações em vermelho, aonde ainda falta instalar, né, implementar estações de monitoramento no Brasil. Ou seja, ainda existem muitas áreas com lacunas nesse monitoramento. Um outro desafio bastante grande em relação a esse monitoramento em relação às águas subterrâneas. Como aqui uma citação da própria Agência Nacional de Águas, o monitoramento das águas subterrâneas no Brasil ele ainda se dá de forma muito incipiente, ele ainda é pouco realizado, né? E apesar de existir uma plataforma, né, disponibilizada aí pela Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas, esses dados eles ainda são de lugares muito específicos e com um horizonte temporal muito reduzido. Ou seja, não tem-se como se realizar, por exemplo, estudos de longa duração com esses dados, uma vez que eles são bem escassos em todo o território brasileiro.
Diante disso, para concluir, então, a nossa palestra, eu trouxe aqui a Lei 4.933, que é a Lei das Águas, em que ela instrui ou estabelece alguns instrumentos nessa política nacional de recursos hídricos, né? Dentre eles, alguns de maior relevância, a gente pode citar aqui, por exemplo, o planejamento e a execução dos planos de recursos hídricos no país, o enquadramento dos corpos d'água em classes, a outorga, né, a definição aí de quem vai utilizar e quanto vai utilizar de água dos nossos recursos hídricos, bem como o estabelecimento do sistema de informações sobre os recursos hídricos, que é exatamente essas plataformas que geram essas informações sobre os recursos hídricos no país, né? A partir desses instrumentos instruídos por lei, a gente pode observar, portanto, a importância que o monitoramento da água no Brasil possui, né? Uma vez que é a partir desses dados que são coletados que se dão aí bases para estudos de viabilidade, de quantidade de água no país e onde elas serão alocadas, né? A partir desses dados de monitoramento também é possível instituir políticas específicas para regiões específicas que tenham maior ou menor disponibilidade de recursos hídricos, e inclusive alocar investimentos nos locais mais necessitados. A partir desses dados também de monitoramento, é possível que a sociedade se previna, tanto ela se previna como ela reaja a eventos críticos, tanto de precipitação, né, quanto de seca. Tudo isso é obtido, então, a partir desses dados obtidos pelo monitoramento. E, por fim, a partir desses dados, é possível, então, saber e monitorar a real disponibilidade de água no Brasil, né? A real disponibilidade de água nos reservatórios, a real disponibilidade de água nos cursos hídricos, para que essa água e esses recursos hídricos eles sejam utilizados de maneira equitativa pela sociedade. Tranquilo? Espero que todos tenham entendido a importância do monitoramento dos recursos hídricos para o Brasil. Espero que tenha sido esclarecedora essa palestra. Deixo aqui algumas das referências utilizadas, que são materiais de consulta bastante relevantes, e o meu contato, caso existam algumas dúvidas. E agradeço a atenção de todos.